Quero falar agora sobre o São Paulo. O tricolor respondeu se haverá reposição para saídas de Ferrarese, emprestado ao Botafogo, e Alisson, repassado por empréstimo até dezembro pro Fluminense. Antes de gravar esse vídeo, consultei um dirigente tricolor para saber, vocês estão no mercado? Ainda pode chegar um zagueiro e um volante? Com a lembrança de que a janela de inscrições para atletas que atuam no exterior fechou na última terça-feira, mas os times ainda podem registrar novos reforços que tenham disputado campeonatos estaduais até 27 de março. Resposta do dirigente do São Paulo é certeira. Abre aspas, nesse momento não haverá reposição para esses atletas. Ou seja, o São Paulo descarta a contratação de jogadores. A menos que se perceba nos próximos dias a necessidade de ter mais um zagueiro ou um volante, o São Paulo não deve fazer movimentos nesse sentido. Ô Valentim, como é que ficou essa repercussão desse resultado dentro do São Paulo, né? O Roger sofreu uma rejeição muito grande quando ele chegou. Os primeiros resultados foram bons, né? O que deram uma tranquilizada, mas agora já são 2 derrotas seguidas. E a gente está falando de um momento muito maluco desse futebol brasileiro em que a pressão acontece cada vez mais cedo. Já ligou algum tipo de sinal de alerta no São Paulo, esses 2 últimos resultados e esse clássico contra o Palmeiras? Não do ponto de vista da diretoria. A diretoria do São Paulo segue confiante no trabalho do Roger, até porque foi uma decisão meio que, não dá para dizer unilateral, porque teve a avaliação do presidente Jair Massi Júnior, mas tomada pelo departamento de futebol do São Paulo, né? O Rui Costa encabeçando, junto com a Rafinha. A gente viu na semana passada, retrasada, teve até uma ligação com o Vice Ramalho, então, do ponto de vista do São Paulo, diretoria de futebol, não existe ainda nenhum questionamento com relação ao trabalho do Roger Machado. Inclusive, até seria uma hipocrisia, né? Se o São Paulo acabou de dizer que precisaria dar tempo técnico, depois de só 4 partidas, não dá para você começar a questionar o trabalho do treinador. Isso posto, o que eu tenho escutado nesses últimos dias, nessas últimas horas, aliás, é que nesse fim de semana, depois do choque rei, alguns conselheiros próximos do presidente Armassi Júnior, e aí vale a gente dar todo aquele parênteses, como ele não foi um presidente eleito, ele não tem uma base política aliada ainda. Tem muitos grupos próximos, mas não tem uma base aliada, uma base que fomentou e que sustentou uma eleição, porque, mais uma vez, ele não foi eleito. Agora, algumas pessoas próximas e com certa influência no conselho já têm começado a questionar Rui Costa e o Rafinha. Até aí, é uma coisa. O que eu tenho escutado da parte da gestão não vai haver nenhuma troca nesse momento, de nenhum diretor, inclusive. Então, nesse sentido, não devem ser essas 2 derrotas aí a causar uma grande revolução no sistema diretivo do São Paulo. Mas o que já começa a existir alguns partidários do Macis é de um descontentamento com relação à troca de técnicos. Só que foi o que a gente falou. Uma coisa é você falar isso depois de 2 derrotas, né? Quando o São Paulo virou líder, ninguém falava nada. Enfim, as reverberações do clássico, Luísa. Mas, por enquanto, com relação ao Roger, trabalho totalmente assegurado, sem nenhuma dúvida nesse momento. Ô, Valentim, mas em relação ao Rafinha e ao Rui Costa, por conta desses 2 resultados e da troca no comando, que foi muito mais uma escolha do Rui Costa, né? E o Rui Costa virou alvo naquele momento, porque muita gente não queria a saída do Crespo, boa parte da torcida. Por que essa pressão agora? Porque quando o Rafinha chega, nossa, o Rafinha resolveu os problemas do São Paulo, né? Essa foi a imagem, pelo menos, que a maioria teve. O que mudou, então? São Paulo perdeu 2 partidas e perdeu a liderança. Né? São Paulo perdeu mais um torneio. É isso que mudou. Mas do ponto de vista assim, do presidente Macis, como eu falei, é natural que na gestão de um presidente novo, os diretores ganhem um pouco mais de responsabilidade e protagonismo. O Rui tem feito isso. Então, assim, até ouvi de algumas pessoas próximas do presidente que, assim, não dá para você criticar o diretor de futebol por tomar decisões finais no departamento de futebol. Então, nesse sentido, existe uma tranquilidade muito grande que o descontentamento atual vem muito mais pelos resultados do que por qualquer outra coisa. Mais uma vez, quando o São Paulo venceu 2 partidas e foi líder, ninguém falava absolutamente nada. Mas vem também, Luiz, só para fechar, daquela questão do Casares, né? O Júlio Casares centralizava muitas decisões, né? Agora está meio que sendo o contrário, os diretores estão ganhando um pouco mais de protagonismo. Que essa diferença do que a gente falou agora há pouco do Osmar Stabile e Marcelo Paes, de Parque São Jorge e CT Joaquim Grava. O Marcelo Paes tem uma postura de diretor executivo, mas o Osmar Stabile assume um papel de presidente por conhecer o Corinthians, por ter estado no Corinthians muito mais tempo. O Arry Macis, ele chegou no São Paulo numa posição de, puxa, caiu aqui para mim uma coisa que eu achei que não fosse acontecer. Então, como até o impeachment do São Paulo foi mais rápido, o que vamos fazer? Primeiro, preciso me cercar de quem conhece o assunto. Quem conhece o assunto aqui? O Rui Costa. Rui Costa, vem aqui. Vou te dar autonomia para você trabalhar. Quando o Rui Costa demitiu o Crespo e contratou o Roger, ele bateu no peito e ele sabe que a pressão está nele.
A pressão não está no Roger como está no Rui Costa. Então, todas as flechas apontadas para o Rui Costa. E ele sabe disso. Mais que do Roger, você acha? Mais que do Roger. Porque o Rui Costa assumiu ter sido contratado, né, PVZ? Hã? Então, Porque ele não tem culpa de ter sido contratado. Exatamente. Não, eu concordo com vocês. É que o técnico sempre está ali, né, na beira do front, né, na linha de frente. Mas você olha num clube de futebol da estatura do São Paulo, quer dizer, estatura do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, este cara é um contratado funcionário do clube que agora assumiu um papel de protagonista e é ele que vai decidir o rumo do clube inteiro. Aí o São Paulino olha para ele e fala, mas o que ele conhece o São Paulo? Tem todo tipo de visão sobre isso. O fato é que o Rui Costa tomou uma decisão impopular e, ao tomar a decisão impopular, ele sabe que as flechas estão voltadas para ele. Se ele classificar para a Libertadores, ele se consagra como diretor executivo de São Paulo. Se ele terminar em 10º lugar, vai acabar o mandato do Maciz e ele vai embora. A questão central é que, para ele, se acabasse o mandato do Maciz e ele não tivesse feito o que ele achou que devia fazer, ia acabar o mandato do Maciz e ele ia embora do mesmo jeito. Quer dizer, que diferença faz? A diferença que faz para o Rui Costa é tentar trabalhar de acordo com a consciência dele, e ele vai cometer os erros ou acertos pela cabeça dele, e se ele perder o contrato, ele vai perder, estamos em março, 9 meses de contrato. Ele está há 5 anos e meio no São Paulo. O Só Rodrigo... ressaltando, né? Ele estava abaixo do Belmonte até então, né? Não tem só a troca de gestão, né? Tem a troca também do próprio homem forte de futebol. E aí é o que eu falo, Valentim, que eu estou dizendo aqui faz um tempo. Assim, e aí não se trata de você achar que o Rui Costa é o Manuel Raimundo Paes de Barros, o novo Antônio Leme Nunes Galvão, o novo Juvenal Juventus. Não se trata disso. O Rui Costa tem uma trajetória como diretor executivo que o São Paulo não explorou nos 5 anos anteriores. Não quer dizer que ele tenha que ter o protagonismo que tem hoje. Mas o Rui Costa foi campeão da Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, ele montou o time do Grêmio, que depois seria campeão da Libertadores com o Renato, quer dizer, participou daquela montagem, ele remontou o time da Chapecoense depois da tragédia e classificou para a Libertadores. Então, o fato é que nesses 5 anos o Rui Costa foi um arremedo do diretor executivo que ele foi em outros clubes. E agora ele assumiu um protagonismo que talvez não devesse ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O fato é que ele, ao assumir essa posição de protagonismo, ele se colocou no poder, no centro das decisões, e isso atrai as atenções para ele, é natural. É que eu acho curioso, assim, que há 2 rodadas o São Paulo era líder, estava tudo lindo, maravilhoso, agora a gente quer mandar todo mundo embora. E agora a pressão é para cima do Roger, do Rui Costa, do Rafinha, de todo mundo. Rodrigo. Culpa dessa imprensa. Rodrigo, tá nos ouvindo? Tô ouvindo, Luísa. Sim, é totalmente exagerado que você tenha a pressão sobre o Rui Costa. Ele trouxe isso para ele a partir do momento que ele trocou um técnico que estava ganhando. Né? Isso aí estava na conta da decisão dele. Agora, sobre o Roger, ele tem 2 jogos. A gente está discutindo... 2 jogos não, né? Quantos são 4 agora? jogos, 4 jogos, 2 derrotas. 2 vitórias e 2 derrotas. Ele tem 4 jogos. A gente está em qualquer discussão sobre o Roger, beira o bizarro, né? Assim, eu acho que a gente pode discutir o que ele não entregou no jogo de sábado, que na minha visão foi muito pouco ofensivamente o que o São Paulo entregou. O Palmeiras decidiu recuar todo e jogar na defesa, e o Palmeiras tem se defendido muito bem. Eu acho que é o principal mérito dessa equipe nesse início de ano. É um futebol que, se a gente olha os últimos 4 jogos, tem uma pobreza ofensiva, mas tem muita eficiência defensiva, né? Entregou a bola para o São Paulo. Mas, assim, entregar a bola para o São Paulo também foi eficiente pela total inoperância do ataque do São Paulo. E eu não estou nem só falando assim, o Palmeiras bloqueou bem o meio, que é a jogada forte ali com o Danielzinho e Marcos Antônio, fechou toda essa associação entre eles. O São Paulo teve tipo uns 10 ou 11 escanteios e não conseguiu bater um que fosse razoavelmente bem treinado. Era só balão para dentro da área na mão do Carlos Miguel. Isso aí eu acho que o técnico tem que ser cobrado. Tem que perguntar para ele, falar assim, meu amigo, você não tem nenhuma jogada treinada para bola parada, não? Teve 10, 11 escanteios e fora um monte de outras faltas ali do lado, e todas lançadas
balãozinho e vamos ver se alguém dá uma cabeçada. A impressão é que não tinha nenhuma organização de estratégia para essa bola parada. Se tinha, era muito mal feito, porque o São Paulo sequer conseguiu levar perigo nessas bolas paradas, que é um jeito de você pressionar um time que está se defendendo bem, né? E fora isso, não conseguia penetrar de nenhum jeito, né? Nem lateralmente, nem pelo meio. Tem méritos da defesa do Palmeiras, mas também tem muita inoperância. Se passa 45 minutos com a bola e não conseguir entrar na área adversária, eu acho que isso aí o Roger tem que ser questionado. Tá? Assim, e repito, tem 4 jogos, mas ele demonstrou uma falha aí ofensiva de inoperância no geral, que eu acho que alguém tem que virar e falar assim, o que aconteceu, cara? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.